Oi, pessoal. Bom dia. Hoje, então, agora, nossa aula é do setor C, continuação de reações. Então, agora nós vamos finalizar a parte de reações químicas. Então, nós já vimos reações de dupla troca, reações de simples troca, e agora, então, a gente vai aprender nessas reações, trabalhar as equações iônicas. Como que a gente monta uma equação iônica? O nome, a equação iônica, já te dá a ideia de que ele quer que você, caso a substância se transforme em íons, separa ou forme íons, que você coloque na reação dessa maneira. E então, não é uma aula com teoria nova. Na verdade, vocês vão pegar a teoria de força de eletrólitos e para poder usar aqui. Então pega o resuminho que eu passei de força dos eletrólitos para a gente poder trabalhar as equações iônicas na hora que vocês forem estudar, tá? Então qual é a ideia? A gente tem uma reação que acontece e nessa reação a gente aprende a montar a equação normal e a iônica. Quando é utilizado isso? Quando o exercício pede, tá? Às vezes pode pedir tanto em exercício teste quanto em exercício escrito, tá? Então é bem importante mesmo treinar aqui. Então vocês precisam da aula dos eletrólitos, né? Força de eletrólitos, para ter lá direitinho as dicas que eu dou. E a tabelinha para ver as cargas dos íons, tá? Muito importante a carga, tá bom, gente? Então vamos começar? Então, primeiro, daqui a pouquinho eu explico isso daqui, tá? Primeiro vamos montar a reação. Então, vamos supor aqui que a gente tem lá num exercício uma reação entre o nitrato de prata, solução aquosa, significa que está dissolvido. Falou a palavra solução aquosa de, tá falando assim para você, tá dissolvido. E cloreto de sódio que está dissolvido. Lembrando as regrinhas. Quando você tem uma substância que é um sal, né, o NO3, sempre que tiver numa substância, sempre vai ser solúvel. E elementos da família 1A, combinado com mais alguém, sempre que tiver, vai ser solúvel, tá? Pega aquela teoria, o resumo teórico que eu passei para vocês dessa aula, tá? De força de eletrólitos. Que lá dentro tem a solubilidade de sais. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma reação de dupla troca, né? O Ag daqui, mais, vai pegar o Cl dali, Cl menos, vai me dar o AgCl, mais o NO3 menos aqui vai pegar o Na mais aqui. Sempre o Na positivo na frente. E aí o exercício fala assim para você, olha, nessa reação forma um precipitado. Nos últimos anos eles têm falado isso, tá? Essa reação forma um precipitado. Identifique o precipitado. Qualquer substância que tenha alguém da família 1A nunca vai ser precipitado, combinado com alguém. Portanto, aqui eu sei que não é o precipitado. Se ele falou que formou precipitado, eu sei que só pode ser esse, tá? Então aqui vou colocar sólido. Ou, a gente passou regrinha, tá? O cloro só forma precipitado com prata, chumbo e mercúrio. Ó o cloro aqui com a prata. Tá dentro daquela aula das regrinhas. Bom, essa é a equação normal, se você olhar ela já está balanceada, lindinha, né? Agora, como que a gente monta a equação iônica? Vou fazer com o azul. Na equação iônica, você vai separar nos íons algumas substâncias. Quais? O composto que for solúvel, separa nos íons. Então, quando você tiver um sal e ele for solúvel, você separa nos íons. Se o composto for um ácido, separa nos íons se for forte. E se for uma base, separa nos íons se for forte também. E isso daqui, gente, está dentro da aula de força de eletrólitos, tá? Então, tá dentro dessa aula da apostila 2. Pega o roteirinho que eu passei e vão acompanhando a aula. Por isso que essa aula não tem roteiro, porque a parte teórica tá dentro daquela aula que a gente passou, tá? Então, aqui, por exemplo, esse composto é solúvel. Quero montar a equação iônica dessa reação? Solúvel, separo nos íons. Ag+, mais NO3 menos. Esse composto aqui é solúvel, sal de cozinha. Separa nos íons, Na mais e Cl menos. Daqui a pouco eu coloco os estados físicos
porque aqui ainda não é a resposta, tá? A equação iônica, vou colocar aqui embaixo. A resposta vai ser aqui, tá bom? Setinha. Produto. Isso aqui é um sal, né? Não começa com hidrogênio, não é ácido. Não termina com OH, não é base. Não é um óxido, é um sal. É um precipitado, não é solúvel, tá? Precipitado é sólido, não é solúvel. Ele é insolúvel. Às vezes coloca uma setinha para baixo. Portanto, não separo nos íons. Separo nos íons só o que for solúvel, se for sal. E esse composto aqui é um sal solúvel. Separo nos íons. Pronto. Agora eu olho e vejo qual estrutura permaneceu a mesma, sem mudar. O AG+ aqui está solto no meio. Aqui ele está junto com o cloro, ele mudou. O NO3 aqui está solto. Ele continua solto aqui. Ele não mudou. Então, eu corto ele. A gente chama de íon espectador. Ele está no meio, mas ele não sofreu nenhum processo. Ele não teve uma transformação química. Tá? A gente dá o nome de íon espectador. O que mais? Na está solto aqui. E aqui? Solto também. Outro íon espectador. Ele não aparece na equação iônica. E o Cl- aqui está solto e aqui ele está junto com o cloro. Então, para essa reação, o que eu vou ter na equação iônica? O Ag+, agora eu vou colocar o estado físico, que estava em água solto. O Cl- que estava em água solto, formaram um precipitado. Pronto. É assim que a gente monta a equação iônica, tá? Então, o que vocês precisam saber? Identificar o composto solúvel, pega aquela aula que eu falei. O ácido forte, dentro daquela aula tem as regrinhas, eu já tinha passado, né? Eu passei dentro daquelas regrinhas. E a base também, bases fortes. Bases fortes, família 1A, cálcio, bário, estrôncio. Ácido forte, sem oxigênio, HCl, HBr e HI. Com oxigênio a gente faz aquela diferença, tá? Vou fazer outros exercícios aqui com vocês. Inclusive, vou pegar a aula para fazer os exercícios, porque é uma aula que a gente já viu a teoria. Entendido? Tá? Esse daqui, gente, é o primeiro exercício do 2. Ó, eu tô usando a teoria para fazer o exercício da página 545, 2. Depois eu vou fazer os outros, tá? Depois é daqui a pouquinho. Então, esse aqui é o 2A. Deixa eu pegar aqui. É o 2A. Agora, eu vou fazer o 2B, tá? Então, estou fazendo o segundo exercício. Segundo. Vou apagar aqui. O bom de vídeo é que dá para parar, voltar, né? Vamos lá. Aqui. No 2B, ele fala para mim, eu tenho o NaOH, que eu estou reagindo com a L2SO4, 3. Aqui ele fala para mim que tá aquoso. Gente, o exercício falou solução aquosa, ele tá te falando, tá dissolvido, tá? E aqui também aquoso. Aqui eu tenho uma base, aqui eu tenho um sal, né? Então, vamos montar a primeira equação, depois fazer a equação iônica. O Na+ daqui vai pegar o SO4 daqui. Cuidado com as cargas. O Na é mais, o SO4 é inteirinho menos 2. Na hora que eu for juntar, vai ter que escorregar, porque mais 1 com menos 2 não dá 0. Então, vai ter que ter um 2zinho aqui, ó. Na2SO4. Ai, Arleise, se eu esquecer o 2, exercício errado, tá? Não tem meio certo. Por isso que eu fico muito em cima de vocês. Gente, cuidado com as cargas. Pega a tabela, olha as cargas, tá? Porque esse seu esqueci é como se você tivesse numa redação escrito menos. Mesma coisa, mesma coisa. Tem que tomar muito cuidado com as cargas, tá? Aí, o OH- daqui vai pegar o alumínio daqui. O alumínio é mais 3. Esse 2 aqui é porque veio do escorrega. O OH é menos 1. Vai ter que escorregar? Vai. Mais 3 com menos 1 não dá 0. Vamos escorregar. A L
OH3. Legal. Montei a reação. Agora eu vou fazer o balanceamento, né? Então, nós podemos começar. O SO4 aqui, tá vendo que tem 3 dele? E aqui só tem 1. Então, o que eu vou colocar? Vou colocar aqui na frente 1, 3. Ó, 3 SO4, aqui só tem 1, vou pôr um 3 na frente. O sódio tem 6 aqui, tá vendo? Aqui só tem 1. Vamos colocar aqui na frente 1, 6. Aí vamos dar uma olhadinha. O alumínio tem 2 aqui e aqui só tem 1. Então, eu vou ter que colocar aqui na frente 1, 2. O SO4 eu já acertei, então é porque aqui já tá certo. Agora é o momento que a gente reza. Por quê? Porque o H e o O tem que estar certo, não tenho mais onde balancear, né? Então, ó, 6 hidrogênios aqui. Aqui não tem hidrogênio, aqui não tem hidrogênio. Olha aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Tá vendo? Sensação de felicidade. Oxigênios. 6 daqui, mais 12 daqui. 12 com 6, 18. 12 daqui, mais 6 daqui. Tá vendo, gente? Deu certinho, tá? Essa é a equação sem ser iônica. Para fazer a iônica, no reagente ele já me deu que está dissolvido, que está dissolvido. No produto, não. Então, no produto, eu tenho uma substância da família 1A. Sempre que eu tenho uma substância da família 1A, vai ser solúvel, aquoso, tá? Isso aqui é uma base. Base do alumínio é insolúvel, tá? Portanto, é uma base fraca. Tá? Olha lá a teoria que eu passei, que a gente viu sobre isso. Então, as bases que são fortes, família 1A, cálcio, bário e estrôncio. Só essas daqui, tá? Nós temos uma base solúvel, mas que é fraca, que é o hidróxido de amônio. E o resto é insolúvel, que é fraca, tá? Então, aqui é sólido. É um precipitado, uma base fraca. Aqui tanto você pode usar como sendo uma base fraca, quanto um precipitado, tá bom? Então, vamos lá, teoria. Base forte, base da família 1A, separo nos íons. Base forte, base da família 1A. Cuidado aqui, tá? Ó, vamos devagar. 6 do Na+, mais 6 do OH-, porque esse 6 é do Na e do OH. Separei nos íons. Esse composto é solúvel, por quê? Porque ele falou aquoso. Isso aqui é um sal. Se tá escrito aquoso aqui, é porque é solúvel. Sal solúvel separa nos íons. Sal solúvel separa nos íons. 2 do alumínio, cuidado com aqui, ó, com a carga. 3 mais. Esse 2 vem pra frente. E 3 do SO4. 2 menos. Desse lado. Esse é um sal solúvel, separa nos íons. 6 do Na+, olha aqui, ó, eu tenho 6 do Na+. Esse 2, gente, veio do escorrega, então eu tenho 6 do Na+. E tenho quantos do SO4? Tenho 3 dele, ó, 3 do SO4. O SO4. Isso é mais difícil, né? E aqui é o precipitado, uma base fraca, não separa nos íons. O fato dela ser fraca já não iria se separar, tá? O NH4OH, apesar de solúvel, é fraca, não separa nos íons, porque separa só a forte. Mas no caso aqui, além de fraca, ela é um precipitado, aí não separa mesmo, né? O que não mudou? O que a gente tem de um espectador? O Na+, tá aqui, 6 e 6. Mudou o OH e o alumínio que eles se juntaram. O SO4 também é um espectador, ó, gente. Então, qual a equação iônica desse processo aqui? Vamos lá. Vou colocar o alumínio na frente. É frescura minha. Você poderia colocar o OH, tá? Mas como os dois são íons, eu gosto de colocar o positivo na frente. Mas isso não faz diferença na prova de vestibular. Poderia deixar o OH-. OH-, como aqui. Vou colocar bonitinho. 6. OH- aquoso, porque eles estavam soltos. E formou o precipitado. 2Al OH3. Pronto.
que é o sólido. Essa é a equação iônica, tá bom? Deixa eu fazer os outros, depois eu volto para fazer o C desse. Que o C é uma reação importantíssima, vou deixar para fazer para o final, tá? Vamos fazer o exercício 1, vamos lá. Entenderam a ideia, gente? Essa é a ideia da equação iônica, tem que treinar. No começo enrosca a carga, enrosca a quantidade, é normal, tá? Mas tem que treinar porque aparece. E se aparecer, poucos fazem, tá? Então vamos lá, exercício 1. Estou na página 544, 545 da apostila 3 de vocês, setor C, tá? 1 fala assim, em um experimento de neutralização, uma solução aquosa de uma base forte é adicionada a uma solução aquosa de um ácido forte. Não se observa turvação do sistema após a mistura. Esse termo turvação, a gente usa em química para falar que formou um precipitado. Porque quando você tem uma substância solúvel, a água a solução é límpida. Quando forma um precipitado, que é uma substância insolúvel, fica turva a água. Então a gente usa esse termo, a água turvou. Significa formou um precipitado. Ele falou que não se observa turvação. Então ele está falando, não está formando precipitado. Aliás, mas ele não me deu o ácido e a base. Não, mas ele falou que é forte, tá? Aí ele pergunta, com base nessas observações, podemos concluir que o sal formado pode ser separado da solução aquosa por filtração. Não, porque eu iria filtrar se fosse sólido, precipitado. Então não dá para separar. O sal formado é com um composto iônico pouco solúvel em água. Se fosse pouco solúvel em água, seria precipitado. A água iria turvar. Na equação iônica do processo, o sal estará presente. Não, porque ele é solúvel. Vamos montar a ideia, tá? Eu não sei qual é o ácido, vou chamar de H+, X-, só sei que é forte. E a base também, não sei que base que é. Vou chamar, aqui poderia ser A ou B, tá, gente? Tanto faz. X+ ou H-. O que vai formar? O H+ daqui vai se juntar ao OH- daqui, formando a aguinha. A água não separa nos íons, hein, gente? A água não tá aqui dentro, tá? A água é uma substância que a gente fala que é pouco ionizada. Eu cheguei a comentar isso na aula de reação de neutralização. Ela fica na forma dela, H2O, tá? Ela é pouco ionizada. Poucos íons vêm dela. Então, ela não separa nos íons. É bom colocar, né? Never, nunca separa nos íons, never, tá bom? Nunca. E aí você vai ter o X+, X- pegando o Y+. Então, o Y seria na frente porque ele é positivo. O fato dele falar para mim que não formou, que não turvou, ele tá falando assim para mim, ó, isso aqui é solúvel. Vamos pensar na equação iônica? Ácido forte separa nos íons? Separa. O H+, vou separar do X-. Base forte separa nos íons? Separa. Vou separar o Y+ do OH-. Não formou precipitado, substância solúvel, separa nos íons? Sim. X+ separa do Y+, separa do X-. E a água separa nos íons? Não. A água nunca separa nos íons, é uma substância pouco ionizada. Quais são os íons espectadores? Aqueles que ficam iguaizinhos, o X- e o Y+. Tá vendo? Então, na equação iônica, o sal formado não vai aparecer. Vai aparecer o H+, aquoso, mais o OH-, formando a linda da água. Ai, gente, saudade de vocês, né? Saudade. Entendido aqui? Então, a alternativa correta é a alternativa D. A equação iônica da reação é essa, a melhor equação é essa, tá? Aí ele coloca, os reagentes podem ser, aí, NaOH e o ácido acético que tá na frente, né? Não pode. A alternativa correta é a D mesmo, bonitinha, tá? O 1 já foi. Vamos fazer o terceiro da PUC e o quarto da FUFU. Então, aqui, ó. Terceiro da PUC, vou deixar aqui, né?
aqui. Então, gente, separa nos íons ácido forte, base forte e composto que for solúvel. Vou apagar aqui também, tá? Que aí eu fico com mais lousa para poder escrever para vocês. Então, vamos lá. O terceiro da PUC. Quem faz o vestibular da PUC é a VUNESP, né? São exercícios bem elaborados, muito parecido com a VUNESP. De acordo com os símbolos e códigos da química, é possível identificar quais são os íons espectadores numa reação química em meio aquoso, ou seja, aqueles que não sofrem qualquer tipo de alteração no processo reacional. Assim, na representação da equação química a seguir, são íons espectadores às espécies. Então, ele me dá a reação, tá? 2AgNO3 aquoso. Ele escreve aqui. É aí, gente, que vocês têm que tomar um cuidado. Vocês têm que perceber as dicas que o exercício te dá. Aqui, por exemplo, ele te deu a equação prontinha. E a dica de separar ou não nos íons está aqui no estado físico, ó. Vendo? Ele coloca aqui, ó, Ag2CrO4 sólido, não coube tudo aqui, vou pôr aqui embaixo. 2KNO3 aquoso. É isso que eu fico torcendo para na hora do vestibular acontecer. Você perceber a dica. Ele me deu a reação já montada. A dica para saber se separa ou não nos íons está aqui. Essa substância é um sal aquoso, significa que ela é solúvel. Separo nos íons. Vamos separar? Então, aqui, ó, 2, vou mudar de cor, vou fazer em pretinho, tá? Depois a equação iônica a gente faz. Na verdade, aqui isso aqui é os íons espectadores, né? 2Ag+, vou separar do 2NO3-. Esse 2 é para o Ag e para o NO3. Aquoso é um sal. Como você sabe que é um sal? Não começa com H, não termina com OH. E não é óxido, né? Óxido só tem 2 elementos químicos, tá? Então é um sal. Eu vou ter 2K+, esse 2, o K é mais 1, CrO2-. Eu sei porque veio esse 2. Aqui o exercício é teste. Eles me confundem um pouco com esses números. Mas você sabe que separa, é isso que é importante. Eu sei que separa. O K+ vai separar do resto que está com ele. Desse lado, sólido separa nos íons? Não separa. Tá? Porque isso aqui é um sal. Você não sabe, não é um sal que a gente viu o nome, porque não aparece para dar nome, mas ele falou que é sólido, portanto, sólido não separa. E aqui separa, porque aqui ele falou aquoso. 2K+ do 2NO3-. Pronto. Quais são os íons que ficaram com o mesmo jeito, que não mudaram, os íons espectadores? O NO3, ó, aqui, e o K+, olha aqui, tá? Porque ele não quer saber a quantidade, ele quer saber quais são os íons soltos e soltos. Se você tivesse que fazer a iônica, você iria cortar. Portanto, a alternativa desse é a alternativa A. Tá certo? Então, também o exercício da PUC, um exercício que pode aparecer. Vamos para o exercício da FUFU. Tá? Quero apagar para deixar bonitinho, né? FUVEST. FUVEST deu um textinho. Na verdade, um textão, né? Esse exercício é parte do que caiu no vestibular, né? Porque normalmente no vestibular tem mais de uma pergunta, né? Não é só uma pergunta, aqui é uma parte dele só. Então, exercício 4. Como tem um texto um pouco maior, eu vou já ver a pergunta, aí eu volto no texto. Escreva a equação química na forma iônica que representa a formação do sólido. Então, eu vou ter que buscar no texto que sólido que ele está falando. Então, tô no meu rascunho aqui embaixo, tá? Tô aqui no meu rascunho. Águas que apresentam alta concentração de íons cálcio ou magnésio, ele deu a fórmula, cálcio
ou magnésio. Página 545, tá? Exercício 4. Dissolvidos são chamadas de águas duras. Se a concentração total desses íons for superior a 100 mg por litro, vai indo, porque eu só quero a reação. Então, não vou ficar pensando em cálculo. Tais águas não podem ser utilizadas em tubulações de máquinas industriais devido à obstrução dos tubos causado pela formação de sais insolúveis contendo esses íons. Um químico deverá analisar a água de uma fonte isenta de íons magnésio, então não tem magnésio, mas contém íons cálcio, então presta atenção nisso. Não tem magnésio, tem cálcio. Esse é o momento da leitura, tá? Para verificar se é adequada para uso em indústria. Para tal, uma amostra de 200 ml de água dessa fonte foi misturada com uma solução de carbonato de sódio. Carbonato de sódio, ele me deu a fórmula. Quando ele fala, ele me deu a fórmula. Quando ele fala a palavra solução, qual é a dica? Tá dissolvido, tá? Então, ó, a FUVEST, ela há anos, ela evita ter que cobrar que o aluno saiba as regrinhas. Ela sempre tenta dar uma dica. Nesse caso aqui falou solução. Caso ela não tivesse dado a dica, qualquer substância que tenha alguém da família 1A é sempre solúvel, certo? Aí ela fala, em quantidade suficiente para haver reação completa. Então, o que ele está falando? Que essa substância está reagindo com o cálcio. Se o cálcio é positivo, que parte dessa substância vai estar reagindo? A parte negativa. Esse é o pensamento que você tem que ter. O íon positivo se junta a quem? Ao negativo. Então, ele te deu Na para deixar mais difícil. Se você está reagindo cálcio, o Na é mais, o CO3 é menos 2, né? Olha as tabelinhas com as cargas. Se está tendo reação, é porque o positivo do cálcio está reagindo com quem daqui? Com positivo? Não, positivo com positivo não forma substância. Positivo com negativo. Pronto, achei quem eu queria. O sólido formado, então, formou um sólido, então é um precipitado, foi cuidadosamente separado, seco e pesado. Ele informou outras coisas porque tinha outras alternativas, tá? A pergunta que ele quer é, escreva a equação. A equação, o cálcio está em solução como íon, ele está na água. Mas o CO3, ai Arleise, não deveria colocar a substância inteira? Não, porque ele quer só o que está reagindo. Quem está reagindo é o CO3 2-, que vai formar mais 2 com menos 2 dá 0. E ele falou que era uma substância sólida. Quem é essa substância mega importante que eu falei várias vezes com vocês? Carbonato de cálcio, que tem no ovo, tem na pérola, estalactite, estalagmite, mármore, calcário. A gente falou bastante dela porque cai bastante. Tá certo, gente? Então, esse seria o exercício 4. E pra gente finalizar, o C do exercício 2, tá? Que eu deixei para fazer agora pro final. Então, aqui foi nosso rascunho que a gente pensou. O exercício 2, alternativa C. Fala assim pra gente. A gente tem o Na2CO3, ó o carbonato de sódio aqui de novo, que tá aquoso. Uma solução aquosa tá na água. Mais o HCl. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá, para não ficar esmagando ali, né? Senão eu esmago. Então, aqui é o 2, o C. Na2CO3 aquoso, mais HCl aquoso, ácido clorídrico. Ácido clorídrico, carbonato de sódio. Reação que cai muito, tá? Então, vamos lá. O Na- daqui vai pegar quem daqui? O Cl-. Na- com Cl- forma sal de cozinha, NaCl, que eu já sei que é solúvel, o meio tá aquoso, já vou colocar aquoso. E agora, gente, muito importante, isso nós vimos na reação de dupla troca, tá?
Todos os vestibulares adoram, Fufu é o que mais gosta. O CO3, 2- daqui, carbonato. Quando reage com qualquer ácido, põe um positivo na frente. Vai formar, escorregou, H2CO3. Ácido carbônico, que quando o meio está ácido, se transforma em CO2 mais água. Tem que saber isso? Tem. Arles, não lembro. Post-it, tá? Carbonato ou bicarbonato com qualquer ácido, não importa a outra parte. Vai formar ácido carbônico, que como o meio está ácido, se transforma em gás carbônico e água. Então, aqui, você vai colocar gás carbônico e água. Vou falar uma coisa que antigamente se fazia, alguns exercícios colocavam. Vocês não vão fazer isso. Ah, Elise, eu vi num livro colocando assim, querendo dizer que o H2CO3 é instável. Você vai colocar assim no vestibular? Não, tá? Por quê? Porque ele vira gás, ele faz tsh. Eu levei essa reação aqui, só que eu coloquei vinagre, né? Pra trabalhar com vocês, tá bom, gente? Então, você vai colocar CO2 mais água. Pronto. Montamos a equação. Agora, o exercício pediu a equação iônica também, né? Essa aqui eles pedem também bastante, essa primeira. Vamos fazer o balanceamento antes disso? Eu tenho 2 do sódio aqui, vou ter que colocar um 2 daqui. 2 do cloro, vou ter que colocar um 2 aqui para acertar o cloro. Um carbono, 3 oxigênios. 2 mais 1, 3 oxigênios. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. O resto tá certo. Vamos lá. Separa aqui nos íons. Yes. Separa. Solúvel, tá? O 2 vai na frente. 2Na+, do CO3, 2-. Ainda não é a resposta final, por isso que eu não tô colocando aquoso. HCl separa nos íons? Sim, porque é um ácido forte. Gente, os ácidos são solúveis, tanto que não tem tabela de solubilidade de ácido inorgânico. Eles são solúveis, tá? Então, eu separo. Quando for forte, 2H+, cuidado com esse 2 na frente, porque ele é tanto pro H+, quanto pro Cl. 2Cl-. Depois eu coloco esse aquoso. Não vou colocar agora, senão fica tudo muito rabiscado. Desse lado, sal de cozinha separa nos íons? Separa porque é solúvel. 2Na+, com 2Cl-, ó, 2 e 2. Gás separa nos íons? Não, só separa sal solúvel, ácido forte, base forte. O resto não separa. Então, ele continua como sendo CO2, vou até pôr em vermelho. E a água separa nos íons? Não, não separa. H2O líquido. Tá? A água é um produto pouco ionizado, poucos íons vem dele. E a água é usada para soltar íons nas outras substâncias, tá? Mas dela mesmo tem muito pouco. Mais pra frente a gente vai ver essa quantidade. Então, aqui, o Na+ ficou igual, íon espectador, cortei. O CO3, 2- mudou porque virou gás carbônico, não vou cortar. O H+ mudou porque se juntou aqui. O Cl- mudou? Não, ficou igual, 2Cl-, 2Cl-. Então, a equação iônica aqui, gente, eu só gosto de colocar o íon positivo na frente, mas é frescura minha, tá? Mania, sabe? A gente fica velho e vai ficando com mania. Então, aqui, esse com esse, formando CO2 mais água. Essa é a equação iônica. Tá certo, gente? Então, é isso dessa aula aqui, que seria a aula 17, tá? Não tem roteiro, não separei os vídeos porque é um assunto que nós já vimos aplicado dentro de montar esse tipo de equação. Tá certo, gente? Então, beijinho, bom estudo para vocês, tá? Até breve, espero. Tá bom? Beijo, gente.